Brasil-Colônia é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento chamada Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Logo no período pré-colonial, após a chegada dos portugueses, a sua nova colônia, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do Brasil. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. O trabalho de derrubar as árvores, de preparar a madeira para embarque, era todo feito por indígenas, poucos e outros europeus que permaneciam na feitoria da costa. Explorando da forma predatória, as árvores próximas da costa desapareceram logo na década de 1520. Várias expedições foram enviadas por Portugal, visando reconhecer toda a costa brasileira e combater alguns piratas e comerciantes franceses. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão Jacques, em 1516, que permaneceu até 1526 e combateu muitos franceses. Também Martim Afonso de Souza, que ficou só em 1532. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. Para colonizar o Brasil e garantir as suas posses de terra, em 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias. Estas eram imensos lotes de terras que estendiam no litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães, chamados de donatários, pertencentes à pequena nobreza. Sua conta promoveu a defesa local e a sua colonização. Agora vamos ver uma reportagem sobre o governo geral da época e o seu objetivo de organizar a administração colonial. Boa noite. Boa noite. Sim. O governo geral ele foi criado em 1548 e o seu objetivo era organizar a administração colonial e ele teve três governadores. Um deles foi Tomé de Souza, que teve o seu governo entre 1549 a 1553. O segundo foi Duarte da Costa, que teve de 1553 a 1558. E Mendes Sá, que teve de 1558 a 1572. O governador Tomé de Souza recebeu, logo no seu governo, um conjunto de leis que determinava algumas administrações do governo geral, como judicial e militar. Logo depois da morte do terceiro governador, Mendes Sá, veio seu sucessor, Dom Luís de Vasconcelos. Ele dividiu o Brasil em dois governos, cuja a sua unificação voltou apenas em 1578. Em 1580, Portugal e toda a sua colônia ficou sob o domínio da Espanha, e isso durou em torno até 1640 e ficou conhecido como Unificação Ibérica. E o branco europeu, principalmente o português, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam às várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e o povo. Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si e isto era usado pelos europeus. Quando desejavam guerrear contra os portugueses, da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam algumas crenças, alguns idiomas e alguns valores que foram sendo absorvidos pelos portugueses e índios. Mas no Brasil colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da casa grande. A procura de materiais preciosos sempre constituiu os sonhos dos colonizadores. As descobertas começaram na década
de 1690, na região de Minas Gerais. A partir daí, se espalhou em várias partes do território nacional. No século XVIII, a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. O ciclo de ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida da população do Brasil colônia, com o crescimento urbano e do comércio. A crise do sistema colonial em 1640, Portugal contava apenas com as rendas do Brasil. Por isso passou a exercer um controle mais rígido sobre a arrecadação de impostos e algumas atividades econômicas, chegando a proibir o comércio com alguns estrangeiros. O descontentamento com a política econômica da metrópole fez surgir algumas revoltas. Entre elas foram a revolta de Beckman, no Maranhão, a Guerra de Emboabas, em Minas Gerais, a Guerra de Mascate, em Pernambuco, enfim. Em fins do século XVIII, teve início um movimento que tinha como objetivo libertar a colônia do domínio português. Elas foram Inconfidência Mineira, em 1789, a Conjuração Baiana, em 1798. No início do século XIX, a condição com a emancipação brasileira estavam maduras e construíram também a Constituição criada pela Guerra Napoleônica. Com a invasão de Portugal, a sede do reino transferiu-se para o Brasil em 1822, dando um passo decisivo para consolidar a independência do Brasil.